Bem-vindo. A polícia guineense dispersou com recurso à força a manifestação convocada pela Frente Popular em Bissau este sábado. O protesto pretendia denunciar o regime em vigor no país. Fazem parte desta plataforma sindicatos, associações juvenis e organizações de mulheres. Mais de 60 pessoas foram detidas. Era para ser uma manifestação pacífica, mas que culminou em espancamentos e detenções arbitrárias de mais de 2 dezenas de cidadãos pela polícia, denunciou a Liga Guineense dos Direitos Humanos. As detenções aconteceram quando a polícia começou a dispersar aglomerações de pessoas em vários pontos da cidade de forma violenta, uma atitude que a Liga considera arbitrária e ilegal. Fomos surpreendidos com uma presença policial enorme nas ruas, fomos surpreendidos com uma atitude de repressão desta manifestação, tal como tem sido o modus operandi desse regime autoritário que não tem poupado meios para confinar as liberdades fundamentais dos cidadãos, para intimidar quem quer exercer livremente os seus direitos. Entre os detidos estão o Armando Lona, líder da Frente Popular, Mansa Tassila, presidente da Organização de Jovens que luta pelos direitos humanos, bastonário da Ordem dos Enfermeiros e vários elementos da sociedade civil. Exige a libertação imediata de todos os detidos, mas também responsabiliza o Ministério Interior pela integridade física de todos os detidos. O povo guineense assiste todos os dias comícios e desfiles políticos de pessoas afetas ao regime instalado na Guiné-Bissau. Agora, o que nós não podemos aceitar é impedir outros cidadãos de exercer essas liberdades fundamentais. Em entrevista à RTP, uma das advogadas, indigitadas pela Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau para assistir e tentar libertar os manifestantes, fala em espancamento dos detidos. A informação que nós tivemos: bateram, foram espancados dentro, disseram de que não é momento da atuação dos advogados e nós gostaríamos de saber qual é o momento dos advogados no Estado de Direito. A RTP tentou sem sucesso contactar diferentes responsáveis do Ministério do Interior. O protesto foi no sábado e na noite de ontem o Ministério do Interior libertou mais de 60 ativistas que tinham sido detidos na manifestação da Frente Popular. Uma fonte junto à organização informou que ainda se encontram presos alguns dos seus dirigentes de diferentes regiões do país, incluindo o jornalista e comentador político Armando Lona, coordenador da Frente Popular. A organização responsabiliza a comunidade internacional pelo silêncio perante o ato e manifesta-se determinada na luta contra o que chama de regime ditatorial que vigora no país. Responsabilizar os organismos da comunidade internacional sediados na Guiné-Bissau face ao seu silêncio. Apelar à população guineense no país e na diáspora a manterem-se firmes na luta por uma vida justa, em defesa dos valores da República, da democracia e contra qualquer entidade que queira colocar a liberdade e o bem-estar do povo guineense em causa. A Frente Popular reitera a sua determinação em continuar a lutar contra a fome, contra o autoritarismo e pela conquista da defesa democrática na Guiné-Bissau. Também na Guiné-Bissau, a Ordem dos Advogados acusa o Ministério do Interior de abuso de poder por ter detido ilegalmente o sobrinho do advogado e comentador político Augusto Nansambé por este não ter respondido à notificação emitida para comparecer no Ministério. A Ordem dos Advogados está a tentar, até então sem sucesso, a libertação do jovem de 24 anos. A Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau denuncia a detenção do sobrinho do advogado e comentador político Augusto Nansambé na sequência de uma notificação do Ministério do Interior emitido pelo Gabinete do Secretário de Estado da Ordem Pública para tratar do assunto do seu interesse. Segundo a Ordem, o sobrinho foi detido em casa porque o tio não compareceu ao chamado do Ministério do Interior. Nenhum Estado que se diz de direito pode-se
sequestrar uma pessoa em substituição de uma outra pessoa. Não se faz. Então a ordem condena veementemente esse ato de perseguição e sequestro que tem estado a decorrer na Guiné-Bissau. Este caso em concreto é abuso de poder. Além de irregularidades, a ordem manifesta estranheza com o teor da notificação em causa. Notifica-se um cidadão, notifica-se um advogado, notifica-se um profissional para aparecer às 4 da tarde. Às 4. Sabemos que o expediente fecha às 4. Sem culpa, interesse. Qual é o interesse? É interesse. A carta, a notificação diz interesse, assunto do seu interesse, não é assunto do interesse do sobrinho. E o sobrinho está mantido, encarcerado, sem comer, sem beber e estamos à espera. Estamos num estado caótico na Guiné-Bissau. Os advogados estão a tentar, sem sucesso, a libertação do sobrinho de Augusto Nansambé, que, no entanto, aguarda uma ordem superior para voltar a casa. Disseram que só com a segunda ordem, porque eles trabalham com ordens superiores. Foi a informação que nos foi dada. Então estamos à espera dessa ordem superior que manda libertar o sobrinho do advogado, porque ele não é sujeito da ação. A Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau criou uma comissão para acompanhar o caso, que tenciona entrar com o pedido de habeas corpus para a libertação do sobrinho. A Liga Guineense dos Direitos Humanos confirmou que foram libertadas 84 pessoas que estiveram na manifestação do último sábado a favor da democracia na Guiné-Bissau. Os manifestantes foram detidos durante a marcha de protesto na 2ª Esquadra de Bissau, nas instalações do Ministério do Interior. O coordenador da Frente Popular, que organizou a marcha contra aquilo que chama de autoritarismo do Estado, ainda se encontra detido. 84 das 93 pessoas detidas na sequência da marcha do último fim de semana já se encontram em liberdade. Diz a Liga Guineense dos Direitos Humanos, que destacou os contactos feitos e o envolvimento de figuras políticas no processo. As autoridades políticas a mais alto nível, neste momento continuam detidas 9 pessoas, dentre os quais o Dr. Armando Lona, o coordenador da Frente Popular, mais um jovem do setor autônomo de Bissau. O resto dos detidos são das regiões de Gabu e Quinara, concretamente de Buba. Acreditamos que todos os detidos serão libertados hoje. Na realidade, essas pessoas não deviam ter sido detidas, porque a liberdade de manifestação é um direito constitucional que assiste a todos os cidadãos. Boubacar Touré confirmou a tortura e o espancamento dos detidos e pede a abertura de um inquérito e consequente responsabilização dos autores. Nós abordamos isso com as autoridades competentes, manifestamos a nossa profunda preocupação em relação a isso. As provas obtidas pela tortura, à luz da nossa legislação, devem ser usadas contra os torturadores por terem cometido um ato criminoso. Por isso, nós queremos exortar o Ministério do Interior, exortar o Ministério Público para abrir uma investigação para apurar as responsabilidades e, sobretudo, traduzir à justiça os autores dessa prática. Na sequência do espancamento, Jibril Bojan, ativista de Gabu, se encontra hospitalizado no Simão Mendes sob vigilância policial. Ele está estável. A tensão arterial continua alta, necessita ainda de algum cuidado médico e nós vamos continuar a monitorar a sua situação. Entretanto, o Conselho Nacional da Juventude considera desumana a situação em que os jovens se encontram na 2ª Esquadra e garante que a juventude não vai desistir dessa luta. Se estão a usar a própria força de segurança que estão para nos servir, para ajudar a manter a ordem, estão a usar esses mesmos instrumentos para massacrar. O pior inimigo que um governante pode ter é a sua própria população. A marcha convocada pela Frente Popular decorria sob o lema Somos a República. O Ministro da Defesa Nacional da Guiné-Bissau mostrou-se preocupado com as divergências militares entre as nações, destacando a necessidade de união entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Nicolau dos Santos falava na abertura da 25ª reunião dos chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas da CPLP, que acontece durante 2 dias
em Bissau. A capital guineense é o palco da 25ª reunião dos chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas dos países da língua portuguesa. Este encontro de alto nível é uma oportunidade crucial para reforçar os laços de cooperação e abordar temas fundamentais de segurança e defesa entre os países membros. Como melhorar, coordenar as nossas ações para que a interoperacionalidade das nossas Forças Armadas sejam uma realidade. Como fazer para que as atuações das nossas Forças Armadas sejam fundamentadas em informações fidedignas, portanto, responsáveis. Durante o encontro serão abordados temas estratégicos que visam aprimorar a colaboração multilateral e a eficácia das Forças Armadas nos países da língua portuguesa. Somos convocados a fazer frente a desafios antes inimagináveis, ditados por motivações de ordem geopolítica e estratégica. Testemunhamos, pois, um crescendo as contradições militares entre países, a divisão cada vez mais acentuada de nações em blocos de interesses antagônicos, a expansão de extremismo religioso e político e cujas consequências vêm afetando sobremaneira a vida social e económica das populações. Segundo o titular da pasta de Defesa Nacional, este evento é um marco significativo na agenda da CPLP, refletindo o compromisso contínuo dos seus membros em promover a paz, estabilidade e a cooperação internacional na área da defesa. Fica por aqui este Repórter África. É o ponto final neste Repórter África. Fique bem.